Bom dia! Sexta-feira. Bom dia, Mauro. Sexta-feira, chegando no final de semana. Oi, Maria. Oi, Adriana, Carla, tudo bem? Úrsula, tava bacana ontem, né, Úrsula? Que noite, né? A gente fazendo Hat Chakra. Bom dia, K. Bom dia, Silvia. Iniciando com a Ivete Sangalo e o Jorge Ben. Por causa de você. Bom dia, Jaque. Oi, Cris, Priscila. Ontem estava bem legal. A gente fez uma aulinha de meditação ativa. Estava uma noite boa, aquelas noites assim de querer fazer filó. Estava bem bacana. Oi, Carolina. Chegou em casa tranquila, Úrsula, com todo o coração, né, cheio. Oi, Isis. Rosa, tudo bem? Gorete. Aí tá a Ivete Sangalo e o Jorge Ben cantando. Ontem foi uma noite cheia dessas coisas assim do coração. Eu fui numa escola. Essa semana eu dediquei aí a escolas municipais voluntariamente. Antes de ontem eu tinha ido no Santo André. E ontem à noite eu fui à tardinha, eu fui no bairro universitário, uma escola municipal, todas as escolinhas pequenas, assim, com os problemas que escolas municipais têm, né? Mas com um coração gigantesco. Aí fui recebido pelas professoras como se estivesse chegando a, sei lá, um popstar, assim. Foi muito bacana, porque... Oi, Fábio. E a meditação faz isso, né? As pessoas ficam, nossa, o que é isso? Elas queriam saber muito o que era. Por que eu fui nas escolas? Porque semana que vem as escolas retomam, né? As escolas municipais retomam as atividades. E as professoras e os funcionários estão carentes, né? Estão preocupados, né? Oi, Sinara. Preocupados com como vai ser, né? Como vai ser com a pandemia e com o vírus circulando ainda muito forte, com as variantes do vírus. E eles em aula, né? Com essas crianças. Bom dia, Jonathan. Então é um problema. Aí eu fui para trabalhar um pouco com eles, conversei bastante, trabalhamos sobre esses aspectos da compaixão, do amor altruísta, né? E a meditação. Então elas estavam radiantes, foi muito bacana. É muito legal de fazer isso. A gente oferece o que a gente tem, né? Eu tenho a meditação e os ensinamentos budistas para oferecer e vi que elas se sentiram tocadas e comovidas, e a importância do trabalho das educadoras nesse momento, né, que elas estão dando suas habilidades. Bom dia, Anne. Então foi bem bacana. Então, um relato de ontem. Mas a gente está lendo No Coração da Vida, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano, com a Tenzin Palmo. Jetsuma Tenzin Palmo, a mestra, do tibetano Vajrayana, editora Luz da Letra. E a gente estava lendo então sobre os 8 versos que transformam a mente. Bom dia, Weber. Tudo bem? Bem-vindos todos. E aí agora a gente está entrando em Bodhicitta, se não me engano. Então Bodhi, né, o despertar, Chitta, mente ou corpo, depende do lugar. E despertar dessa mente que está num aspecto ilusório e totalmente condicionado. E às vezes precisa só que a gente dê um toquezinho. Então, até aqui exploramos o que se chama de bodhicitta relativa. Presume-se que existe um sujeito e um objeto. A base é o conceito de eu e outros. A pessoa coloca os outros em seu lugar. Mas isso implica dualidade. Por exemplo, quando as pessoas têm má índole, ainda assim as tomamos como amigos espirituais. Isso tudo é muito bom, mas presume-se que existem indivíduos que existem por si e que interagem uns com os outros. Entretanto, as 2 últimas linhas do 8º verso apontam na direção bodhicitta última, ou a bodhicitta absoluta. Possa eu ver todas as coisas como ilusões, e sem apego obter a liberdade da escravidão. Tudo bem. Vamos considerar o que se chama de 3 esferas ou pontos focais. É o entendimento
do que o sujeito, o objeto e interação não existem por si. São vazios. O budismo adora dizer isso, né? Que as coisas são vazias. Vamos ver o que a mestra diz sobre isso, se vocês entendem. As coisas são vazias, tu é vazio, não existe. As coisas são ilusórias. E aí a gente fica, tá, mas existe ou não existe? As coisas existem. Elas não existem desconectadas. Por exemplo, se oferecemos um presente para alguém, isso é muito bom. Se nossa motivação é querer deixar a pessoa feliz. Em nível relativo, é algo meritório e vai criar bom karma. E se gostamos muito desse presente e realmente o queremos para nós, então doá-lo ajuda a reduzir o ego. Então olha só, presta atenção, chega junto aqui. Dia 1º de março, só falta pouco, hoje é dia 19. Dia 1º de março, esse pisciano está de aniversário. Então assim, ó, vocês se desprendam das coisas. Tá bem? Só estou avisando. Isso é bom mérito, isso gera karma positivo. Ainda mais presentear alguém que é um instrutor do Dharma. Nossa, isso é... Gente, vocês vão flutuar. Iluminação certa, iluminação garantida. Então doá-lo ajuda a reduzir o ego, desde que não fiquemos orgulhosos por estarmos sendo altruístas. Todavia, ainda estamos conceitualmente presos de 3 maneiras, né, Adriana? Mas a gente tenta. Nós estamos presos de 3 maneiras. Estamos presos, então as 3 maneiras que a gente fica preso quando dá alguma coisa. Estamos presos por pensar que somos nós que damos. Estamos presos por pensar que temos um outro a quem damos. E estamos presos por pensar que damos. Agora sim, ó. Tipo... Afinal, tu dá o presente, tu não dá o presente, né? Nossa crença é de que tudo isso realmente existe e acontece. A visão de que eu, como sujeito auto-identificado, estou dando algo para um outro auto-identificado, na verdade, prende-nos no samsara. Embora a ação possa estar criando boas sementes. Isto não vai nos libertar, mas um entendimento conceitual, um entendimento intelectual da ideia de que, em última análise, não existe ninguém para dar, ninguém para receber, e nenhuma ação real pode começar a cortar as fortes causas que nos prendem a nossa mente sansárica. Cortar, ou seja, até a realização genuína desapontar. Aqui né, a lama, ela nos sacaneia, né, com esse conceito. É muito importante ter sempre em mente que mesmo nossas boas ações não existem de modo inerente. Pois, do contrário, até mesmo ações positivas podem ser causas que nos prendam ao samsara. A ideia das 3 esferas de pureza também se estende à dedicação das preces de mérito pela felicidade de todos os seres. Especialmente se oferecemos uma doação a alguém necessitado, ou ao nosso professor ou centro de Dharma, poderemos dizer, ofereça em nome de tal e tal, ou ofereço para a felicidade de todos os seres. Todavia, com o entendimento de que, em última análise, não existe ninguém oferecendo, ninguém recebendo e nada sendo oferecido. Apenas tenham isso em mente. Mais adiante ela explica. Portanto, é à luz disso que na tradição budista se diz que o mundo e nós mesmos somos como um sonho, um arco-íris, uma bolha, um relâmpago. É tudo transitório e inapreensível. Pode ser que pareça substancial, mas um arco-íris é criado por condições, pela chuva, pelo sol e muitas outras coisas reunidas. Existe uma aparência de arco-íris, mas quando tentamos encontrá-lo não conseguimos. Do mesmo modo, tudo parece muito real em um sonho. Se é um sonho amedrontador, acordamos com o coração batendo forte. Mas o sonho não possui qualquer realidade fora da nossa mente. Uma bolha parece muito real, entretanto, ao perfurá-la, vemos que é apenas ar e vazio. E é assim que devemos ver nossa vida. As coisas não são realmente um sonho, não são uma ilusão, não são uma bolha.
mas parece um sonho, uma ilusão, uma bolha. As coisas não são como nos parecem, delusão baseada no ego. Aqui ela não aprofunda, e nem é bom aprofundar muito sobre a questão da vacuidade, gente, porque vacuidade tu vai ter que ter um caminho para poder entender um pouquinho isso. Mas aqui ela vai tentar explicar nas perguntas agora, para a gente não pirar. Vamos levar de leve a sexta-feira. Então, perguntas. O que a senhora quer dizer com dualidade? Dualidade aqui significa a concepção de um sujeito que existe por si e de um objeto que existe por si. Normalmente temos a concepção de um eu, que é acompanhado da ideia de que todos os demais são não eu. Essa é a nossa mente relativa condicionada. A realidade não tem o entendimento desse senso de divisão entre o eu e os outros. A percepção natural primordial, a natureza da mente da clara luz vazia, não reconhece a dualidade. Todas as escolas do budismo reconhecem que dukkha, que é sofrimento, insatisfação, é causado por nosso apego a um ego. Essa é a raiz do problema. Enquanto nos vermos como sólidos, autoexistentes e separados do resto da criação ao nosso redor, vamos sofrer, pois estamos eternamente obtendo o que não queremos e não conseguindo o que queremos. Então, autoexistente é a gente achar que a gente existe separado de todo o resto, né? Achar que nós somos uma existência isolada. Estamos em conflito com todos os outros, pequenos glóbulos de seres autoexistentes que têm suas próprias ideias sobre o que querem, de modo que sempre haverá discórdia devido à dualidade básica. Pergunta: quando a senhora diz é como uma ilusão, mas não é uma ilusão, está dizendo que a realidade é como a clara luz primordial? Esse tema é bem do Vajrayana, gente. Os textos enfatizam que o mundo é como uma ilusão, mas não estão dizendo que seja realmente uma ilusão. Porque existem duas verdades, a realidade relativa e absoluta. Em nível relativo, uma coisa parece existir como a percebemos. É verdadeira, apenas relativamente. Mas, todavia, é verdadeira em seu próprio nível. Por exemplo, um objeto como essa mesa é composto apenas de prótons e nêutrons. Se eu fosse física, poderia dizer, física no sentido de estudar a física, né? Poderia dizer que, na verdade, tudo é basicamente apenas energia vazia. Porém, se eu jogasse essa mesa em você, causaria um ferimento. Em termos absolutos, ela é vazia, mas em nível relativo, parece sólida. Portanto, em um nível relativo existe alguma verdade nisso, mas em nível absoluto é uma ilusão apresentada pelo tipo de sentidos que possuímos. O ponto é que as coisas não são o que parecem ser, mas não basta compreender isso apenas de modo intelectual. Na verdade, devemos ter realização direta para saber isso. Só a realização direta pode nos transformar. Então, a gente resumindo, tentando deixar a coisa mais clara. Tu olha para uma mesa, estou aqui numa mesa, olha para um copo, olha para a cuia de chimarrão, que eu estou no Rio Grande do Sul tomando chimarrão. Né? Tu olha para a mesa, enfim, como ela deu exemplo, e num nível relativo, no nível absoluto, elas são diferentes. Porque num nível tu vai olhar para a mesa e perceber que ela é sólida. Né? E aí no nível relativo. Mas no nível absoluto, na realidade última, quando tu olha para aquilo e tu pratica o insight da mente vipassana, tu vai olhar para aquela mesa e ver que não existe a mesa ali. Tu não vai ver uma mesa. Tu vai começar a olhar que elas são prótons, nêutrons, elas são energias que estão em movimento e num tipo de movimento vão formar aquilo. E aquilo que tu vê, que é um reflexo, né, que acaba indo para a tua órbita ocular, e quando tu percebe aquilo através dos teus olhos, e aí há uma informação na tua mente, né, no hipocampo, que aquilo é uma mesa, e aí vai para o córtex cerebral dizendo, é uma mesa, tu pode colocar coisas nela, tu pode subir em cima dela. O pessoal que hoje é sexta-feira, tu pode subir em cima da mesa e dançar, tipo, a dança no queijinho, assim. Então a mesa serve para várias coisas, esse é o nível relativo, né? Mas no nível absoluto não existe a mesa. Então quando eu começo a olhar para isso, olhar para o nível relativo e absoluto e conseguir fazer esse exercício o tempo todo, bem-vinda, Prof. Marielle. Falei de vocês há pouco, no início da live, que ontem eu estive na escola
no universitário, que foi bem bacana, adorei estar lá. E então, no nível absoluto, quando eu olho para isso, é importante eu fazer essa distinção. Você deve estar pensando, para que essa conversa de louco às 6h45 da manhã? Se a mesa existe ou não existe? Gente, se vocês não conseguirem fazer isso, vocês vão ficar presos no samsara, vocês vão ficar presos numa ideia ilusória que as coisas existem, sólidas. Então eu olho para a mesa, eu digo, não, eu vou começar a olhar para a mesa e vejo que ela é sólida, eu vejo no meu neocórtex, né, eu percebo as imagens de mesa, eu classifico que é mesa, eu identifico mesa. Mas quando eu faço isso, primeiro, eu dou toda a possibilidade de dizer que essa mesa, ela não pode ser qualquer outra coisa. Eu me prendo naquilo. Eu fico aprisionado a essa ideia. Se isso aqui é um lápis, eu tiro todas as possibilidades dele ser qualquer outra coisa. Uma criança não é um lápis. A criança, ela vai botar na boca, ela vai comer, ela vai brincar de rolar. Para um cupim, isso aqui não é um lápis. Ele vai comer, de verdade. Né? Então, para um cupim não é um lápis. Quando a gente dá nome às coisas, a gente tira todas as possibilidades do que elas possam ser. Ela pode ser qualquer outra coisa. Então, quando eu olho para a mesa e digo que ela é sólida, vamos fazer um exemplo agora olhando para os nossos pensamentos. Quando eu olho para a minha depressão, para a minha ansiedade, para a minha síndrome do pânico, para a minha... seja o que for. Quando eu olho para isso, eu vou dizer que aquilo é sólido, não tem mudança. E aí eu começo a usar essas coisas das coisas sólidas que eu enxergo através dos sentidos, eu começo a usar para a mente. Aí a gente torna prático. O budismo ele começa a ficar prático. Porque se eu ficar nessa viagem maluca, nessa vibe de olhar para as coisas e dizer, a garrafa térmica é sólida ou não, aí eu começo a decompor onde é que está a cuia de chimarrão na cuia, não existe, né? Porque é um porongo, tu vai indo nessa vibe aí é uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Ela leva num processo de insight, né? de prajna paramita. Mas depois tu tem que começar a olhar para a mente. Isso é sólido. Esse pensamento que eu estou tendo agora. Imagina vocês, hoje é sexta-feira. Daqui a pouco bate uma solidão. Né? Tá em casa sozinha à noite. Tá? Aí bate uma solidão. Essa solidão, ela existe? A gente faz a pergunta, faz o uso do insight. É muito importante, gente. Aí vocês vão usar a psicologia positiva. Psicologia positiva é olhar então para essas coisas e dar realidade para elas. Né? Ver elas coisas como elas são. Aí tu começa a dissolver aquilo, vai dissolvendo. Isso é super importante. É aí que a gente se desprende dessas armadilhas da mente, usando os insights. Aí alguém pergunta assim, se tudo é vivenciado como uma ilusão, como então identificar-se com as necessidades dos outros? Eu sei o que você quer dizer, a Tenzin vai responder. Mas não é assim que a coisa funciona. De fato, quanto mais realizamos nossa natureza vazia e ilusória, mais surge uma tremenda compaixão. Porque percebemos o quanto esses seres sencientes ilusórios estão encalacrados nas suas concepções ilusórias, o quanto sofrem por não conseguir ver com clareza. Sabedoria e compaixão, né, prajna e karuna, são conjugadas. Sabedoria e compaixão. E aí a terceira é mindfulness, é sati, é atenção plena. Né? E aí compaixão vai entrar em metta bhavana, ou maitri, né? Que é amor-bondade, que faz parte, que está dentro de compaixão, e compaixão está dentro de amor-bondade. Já explico por que eu estou falando isso. Sabedoria e compaixão são conjugadas. E é por isso que são comparadas as duas asas de um pássaro, uma sustenta a outra. À medida que a compaixão cresce, também a sabedoria e o entendimento se desenvolvem. À medida que a sabedoria vê a situação com clareza crescente, surge a compaixão avassaladora. Todavia, é tudo uma ilusão vazia. Então, eu uso com sabedoria, prajna paramita, eu vou usar a sabedoria da paramita para olhar para as coisas e vendo que elas são vazias. Ok? Eu olho para as coisas. Eu olho para a mesa e não vejo uma mesa mais. Eu começo a ver que ela é composta de diversas coisas, né? De elétrons e tudo mais, agregados de uma determinada forma. Um copo também possui isso. Ele está agregado de uma outra maneira. E assim vai formando, a água também. E quando eu começo a olhar para isso e eu começo a dissolver isso, entender que isso não é o que eu estou vendo, que ele pode mudar, depende da operação mental de cada um. Para um cupim, a mesa é comida, para nós ela é um objeto para pôr coisas em cima, por exemplo. Né? É um apoio.
quando eu começo a olhar para isso com insight, com sabedoria, com prajna, eu começo a desenvolver naturalmente compaixão. Por quê? Porque eu começo a ver, eu começo a ter autocompaixão comigo, depois eu vou olhar para os meus pensamentos, como eu falei antes, eu olho para os meus pensamentos e vejo que eles também não são sólidos. Eles também não possuem uma realidade verdadeira. Eu começo a dissolver aquilo. Eu começo a olhar a impermanência daquilo. Eu começo a olhar dessa maneira. Quando eu começo a olhar a impermanência, que todas as coisas surgem, se realizam e se dissolvem, eu começo a olhar o outro e ver que o outro também está nessa situação. E aí, naquele momento, a dualidade se desfaz. Por quê? Porque o outro sou eu. O outro, nesse momento que eu estou olhando, eu não vejo ele separado de mim. Eu não, acabo não vendo mais ele como um objeto, como o outro. Não existe mais o outro. Eu vejo ele também sofrendo assim como eu estou sofrendo. Aí a compaixão surge. Nesse momento, a gente está usando de mindfulness, a gente está usando de sati, de meditação. Eu estou no nível de atenção plena. Então essas três coisas juntas, atenção plena, a mindfulness, compaixão, que é metabhavana, que é tu trabalhar esse estado do coração, tá? Tu ter compaixão pelos outros seres, ter autocompaixão, autoaceitação, autogentileza, né? Humanidade compartilhada, que é o aspecto de interser, de interconexão. Tá? Quando tu começa a olhar isso e surge a sabedoria, esses três aspectos juntos são três técnicas de meditação que vão te levar a um estado de nirvana, um estado de samadhi, um estado de compreensão das coisas. Tu só sentar a meditar e observar a respiração não vai adiantar. Ah, mas eu só faço isso, estou fazendo isso há anos, décadas. Não vai adiantar. Se tu está fazendo somente prática de observar a respiração, somente isso, vai adiantar que tu vai ter um baita foco, tu vai ser o super focado. Ele é o super focado, muito bem. Né? Então... Bom dia, Rubia. Tava boa a cama? Ah, não, ela estava na academia. Então, se tu vai fazer mindfulness e ficar somente focado na respiração, tu vai atingir um objetivo. Mas tu precisa fazer metabhavana, tu precisa fazer prajna, paramita, vipassana. Senão não vai alcançar nada. Entendeu? Ah, mas eu não sei fazer isso. Pois é. Aí a gente tem que buscar os que sabem. Né? Tá, eu sei, daí... Gente, assim, ó, eu não superei meu ego. Vocês querem que eu faça o quê? O que eu posso fazer? Eu estou no caminho. Eu sou pisciano. Pisciano justifica tudo na vida. Pisciano sem ego é tipo... Não, né? Né, Mauro? O Mauro também é pisciano. Mauro, é ou não é? Nós somos assim... A gente tenta ser humilde, né, Mauro? Mas é que a gente é bom pra caramba, velho. Então daí fica difícil. Se a gente não rir da gente mesmo, não funciona. Tá? Então vamos ler aqui, ó. O que a Tenzin vai responder. Ó, aí alguém pergunta: pode nos falar sobre a importância de mulheres praticantes fortes no budismo tibetano? Né? É isso aí, né, Mauro? Não adianta. Como na maioria das instituições religiosas, o budismo tibetano é manifestado em uma voz predominantemente masculina. Ah, isso aí tem tudo que é lugar. Assim, ó, os homens se acham. Tá? Essa é a real. Os livros foram escritos por homens. Agora não, né? Tem vários que são escritos por mulheres. Quase todas as linhagens de lama são masculinos. Todos os exemplos que nos oferecem são masculinos. Se dizem, mas existem grandes praticantes do sexo feminino. E você pergunta, bem, quem? Né? A Tenzin, ela escreveu isso aqui em 2010, ela tá indignada. Mas agora, em 2021, já tem muitos livros, muitos trabalhos realizados pelas mulheres. Né? Então, e graças a ela, né? Também, graças a elas, a John Halifax, a muitas outras personagens. Pema Chodron, muitas figuras por aí. No budismo é ainda um caminho mais lento do que, por exemplo, no yoga. Né? No yoga é muito mais aberto nesse sentido. Embora o budismo tenha um rompimento sério, né, com o yoga. O budismo é o yoga. Né? Yoga é o budismo. Para quem entendeu o que é yoga. Né? Agora, o budismo rompe com o yoga. O budismo é o yoga, mas o budismo rompe com o yoga. Por que o Buda rompe com o yoga? Né?
O Buda não rompe com o yoga no sentido do que o yoga é a manifestação corpórea da mente. O Buda vai romper com os Vedas. O Buda diz, não, Vedas não. Para aqui. Daqui para frente a gente vai estudar o jainismo também. Ele rompe com isso. Por que eles rompem? Porque o Vedas, quando ele já estava na Índia muito antes do Siddhartha se iluminar, né? E aí os Vedas vai pregar que existe um eu fixo. O budismo vai dizer não, não existe. Assim como a neurociência percebeu isso agora, né? Agora, faz 30 anos, 40 anos. Não existe um eu fixo. Esse eu ele tá se alterando o tempo todo, né? A cada inspiração, a cada vez que eu inspiro e eu observo 5 skandhas, né? A sensação, percepção, formação mental, consciência, né? E eu percebo isso através da forma, né? Eu percebo que eu estou mudando. Tudo está se alterando. E não existe mais nenhum corpo fixo, né? A neurociência provou que 98% das nossas células se renovam, né? Então tudo é mutável, né? Mas os Vedas vão manter isso por quê? Por uma questão de praticidade econômica, religiosa, porque eles precisavam manter as castas. Existiam milhares de castas, né? E as castas são baseadas no Brahma, né? Então, cabeça, os Brahmanes, né? Os pensadores, os religiosos, os membros superiores, os reis, os comerciantes, e assim vai indo. E aí tinham castas que são os intocáveis, né? E o Siddhartha ele era das castas dos guerreiros, aqui dos membros superiores, né? E o que não estivesse dentro do corpo de Brahma estava fadado, né? Então, teu nascimento, tu não poderia tocar num intocável, né? Que tu era contaminado. E aí o Vedanta os Vedas vai pregar isso. Vai pregar que tu nasce numa casta, tu vai morrer naquela casta. Na Índia ainda tem umas manifestações, tem 5 castas ainda, né? Mas essas manifestações estão sendo quebradas, né? E a gente respeita a cultura, é claro, mas o Buda chega, imagina então o Buda chegar 2.600 anos atrás e criar uma filosofia e dizer, não, isso rompe. Não existe um eu. Esse eu é ilusório e ele é o tempo todo, ele está sendo criado constantemente. Então tu não tem por que tu te preocupar. E ele aceita todo mundo de todas as castas na sua tribo, né? E aí isso dá um problemão econômico, social. Ele revoluciona completamente toda a Índia, todo esse processo. E ele não só revoluciona toda a Índia, como o budismo ele vai entrar no Tibete, o budismo vai entrar na China, no Japão. Quando chega no Japão, os imperadores da época, né, dizem, não, pera só um pouquinho. Não pode, eu sou imperador. Né? Como é que isso vai? Eu não posso dizer que todas as pessoas são iguais, senão alguém vai dizer assim, então eu também posso ser um imperador. Eu posso ser uma rainha da Inglaterra, por que não? Né? E o Buda vai chegar e vai cortar com esse barato, assim, né? Né, Tiago? O machismo nosso de cada dia. O machismo tá. Então, o Buda rompe com isso e rompe também. O Buda, falando do machismo que o Tiago colocou ali, imagina na época do Buda como era, né? As mulheres, o Buda mesmo, o Siddhartha, né? Siddhartha Gautama, Shakyamuni, ele tinha diversas, além da Yasodhara, ele tinha várias mulheres, né? Porque era a cultura da época, né? Então a gente não julga, era a cultura da época, era essa, né? Mas ele se toca, né? E ele não para com isso. E quando ele então se torna o Buda, ele desperta, né? Ele percebe isso e ele começa, então, a pedido do Ananda, ele começa a aceitar as mulheres dentro da Sangha, né? Isso também rompe completamente com toda uma ideia de qual é o problema de ele aceitar, qual é o problema do Tiago aceitar uma guria na aula de yoga? Não é problema agora, mas se não fosse por causa do Siddhartha, hoje seria um problema, né? Se alguém não tivesse despertado, quebrado com isso, com essa hegemonia masculina, seria um problema. Então aí a Mahapajapati, a mãe dele, a Asodhara e todas as pessoas da época que viviam com ele, no entorno deles, todos formaram em monjas. Então esse é o bacana da coisa, assim, né? Que ele quebrou com toda uma hegemonia masculina também. Então imagina assim, ele quebra com uma relação social, econômica, política, religiosa, ele quebra com tudo e diz, gente, daqui para frente, né, tudo vai ser diferente, né? Então aí é o Buda. Por isso que é bacana entender esse processo. Parece natural agora, mas na época era uma grande cisão, um grande rompimento, né? E uma coisa para terminar, então, tem um minuto ainda, uma coisa para terminar,
é que a compaixão, se a gente estudar então o mindfulness, né, a meditação secular, meditação budista, né, a gente conseguir aplicar os ensinamentos da meditação aplicado a compaixão, né, e prajnaparamita, ou sabedoria, ou simplesmente perspectiva de um eu compartilhado, existente com o outro, em terceiro com o outro, isso agora vai começar a mudar completamente a economia do mundo. Vejam que a gente está agora em 2021. Provavelmente daqui a mais ou menos uns 10 anos, guardem esse vídeo, vai estar no YouTube, mais ou menos uns 10 anos a economia mundial vai mudar. Vai mudar por quê? Porque por fato da gente estar trabalhando a meditação, a atenção plena, junto à compaixão, a economia mundial é baseada no quê? No ser individual. Ela é baseada no consumismo individual. E aí todos os economistas vão começar a trabalhar num consumismo coletivo. Isso vai mudar a própria economia. E isso vai mudar as relações sociais do mundo todo. Observem. Budismo com a economia. Isso aí vai quebrar esse paradigma. Eu sei que está longe de entender isso ainda, mas daqui uns 10 ou 15 anos isso vai ser uma coisa que vai se falar muito. Então vamos lançando essas ideias. Ok? Sexta-feira vamos terminar com a Ivete Sangalo, que a gente já falei demais. Muito bem. Que os méritos dessa nossa prática, desse nosso encontro, se expandam e toquem a todos os seres. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ah, sim! Amanhã tem Pátio Livre no Tal. Ainda bem que a Lorena lembrou, eu ia falar, esqueci. Então o que acontece? O que é o Pátio Livre no Tal? Amanhã, a partir das 10 horas, no Tal Terapias em Lajeado. Quem é da região, chega ali. Quem está no Rio, dá tempo ainda. Quem tá em Floripa, Garopaba. Então o Pátio Livre no Tal começa às 10, vai até às 18, vai ter assim, ó. Como é grande lá, não se preocupa, vai ter máscara, todo mundo de máscara, todo mundo bem espaçado. Vai ter umas banquinhas de comidas veganas, de produções de arte, pedras preciosas. É um dia para passear, assim. Vai ter yoga, tá? Bem tranquilo, porque é espaço bem grande, espaço aberto, é pátio, tá? E no final da tarde, uma musiquinha ao vivo com o Solon, né, e a Andrea. E vai até às 18 horas. Então passem lá, vamos trabalhar essa ideia de sair um pouquinho, mas com consciência, né? Por isso que a gente está fazendo num pátio livre, aberto, né? Arejado, tá bom? Totalmente aberto. Dá para almoçar lá, sim, vai estar o Baó, é Baó que se diz, ele vai fechar o restaurante dele vegano, que está ali perto do Tal, né? Umas quadras do Tal, ele vai fechar o restaurante e ele vai montar o restaurante ali no Tal. Então ele vai servir as comidinhas prontas, tá? Vai estar lá o Baó, é Baó que se diz, né? Baó, tá? Comida vegana, super maravilhosa, assim, né? As comidas deles são incríveis, tá? Então, Pátio Livre no Tal vai ser lindo. Não sei o que é, não sei o que, entra no site aí, no Insta do Tal Terapias Integradas, ou da Rubia, né? Que tá aí, ó, a Rubia Meinertz. Mas no Tal Terapias Integradas, entra ali, tá toda a explicação. Gente, tem muita coisa, vai ser bem legal, bem legal. Dá para almoçar, assim, dá para passar o dia lá, passe o dia lá conosco. Ok? Um bom dia e até amanhã no pátio. Vai ter o cardápio também.